Gente, vocês estão conseguindo ver aqui a Pra tela? mim tá parecido. Oi? Dá Sim, sim. Ok, então vamos sim. começar. Então, hoje nós vamos falar sobre ortografia e acentuação gráfica, acentuação de sinais, ok? A ortografia faz parte da língua portuguesa e da gramática, que ela estuda a forma correta de escrever as palavras. Então, ela vai utilizar notações lésicas, sinais gráficos que indicam a pronúncia escrita exata da palavra. Então, nós vamos utilizar o acento, o tio, o apóstrofo, o hífen. Então, tudo isso a ortografia vai estudar, ok? Vamos falar um pouquinho agora sobre a acentuação. Então, o português, assim como as línguas neolatinas, elas vão ter acento gráfico. É, E sabemos que toda palavra de língua portuguesa de 12 mais sílabas possui sílaba tônica. Isso é sílaba tônica? Sílaba mais forte. E na separação silábica, a gente chama, né, também de divisão silábica, marcadas pelo hífen. Então, toda vez que a gente vai, né, a gente aprende lá na escola, né, quando a gente está iniciando a alfabetização, que a gente precisa separar as sílabas. Então, desde o início é assim, a gente tem a separação silábica. Coisa que não acontece em outros idiomas, por exemplo. Então, no português, a gente tem essa separação de sílabas. No acento gráfico, a gente vai ter a marcação visual gráfica. Então, onde a gente usa o acento agudo, o acento grave, a crase, ou tio, tá? Lembrando que tio, ele não é acento, ele é índice de nasalização. Nasalização, ele não é acento, ok? Nasalização. Lembrando que todas as palavras só têm um acento, ok? Então, um acento cada palavra. Acento tônico, tem palavras que também não têm acento, tá? Tem só o acento em si, a sílaba forte, mas não tem o acento gráfico ali. Acento tônico vai ser, no caso, relacionado ao som da sílaba mais forte. Se eu falar cabelo, eu sei que o B ali é a sílaba mais forte. No caso, ele tem o acento tônico, mas ele não tem acento gráfico, que seria, no caso, ali um acento agudo, né? Não temos ali. Todas as palavras só têm uma sílaba tônica e toda palavra só tem um acento. Então, só acento gráfico, acento tônico. O trema, a gente vai ter o trema só no estrangeirismo, como nas palavras Müller, Mülleriano. Lembrando que também toda sílaba só tem uma vogal e não existe sílaba sem vogal. O que que é vogal? A, E, I, O. Ok? Só para a gente relembrar. Aí nós temos três frases que indicam relações diferentes. A primeira é: a aluna é tão sábia, no sentido de inteligente, né? De ter sabedoria. Sabia, sabia, espécie de pássaro. Então, se a gente coloca sábia, com acento no A, fica sábia de sábio, né? Agora, se eu coloco no final sabia, quer dizer espécie de pássaro. Agora, se eu falo sabia, é a conjugação do verbo saber, ok? Então, nós temos aí três diferentes é, palavras com acento ele muda no caso o que a palavra quer passar, né? Nesse caso. Classificação das sílabas quanto à intensidade, você já deve ter estudado isso, né? A gente tem as sílabas oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. A oxítona, aquela sílaba mais forte, vai ser a última. Então, urubu, parabéns, avô. Então, regra das oxítonas. As oxítonas são acentuadas terminadas em a ou as, e ou es, o ou os, em e ens. Ok? Então, viu isso? No caso, viu isso?
você já sabe que são acentuadas, tá bom? Então, terminou com A, o As, E, o Ens, o Ius, En e Ens são acentuadas, se for oxítono. Ah lá, sofá, você, vovô também, parabéns. Segunda regra, nós temos A. São acentuadas as oxítonas terminadas em ditongo aberto. Eu falo el, e, ou, oi. Então, chapéu, troféu, Niterói, anzóis. Três. Se a gente tem pronome lalo ou laslo, então formar lá, trazê-lo, vendê-lo, comprá-lo. A gente tem acento. Paroxítona. Agora, né? Voltando agora para oxítona, são aquelas que a gente tem a sílaba tônica, a penúltima. A gente tem mata, mata, rádio, história. Então, no caso aqui, eu tenho duas sílabas. Ma é a mais forte, ra mais forte. Então, nós temos a história, amigo, vírus, ideia. Então, ela vai estar ali no meio. Tem no meio, ou a vai ser a primeira se eu tiver duas sílabas. Então, é a penúltima, é antes da oxítona, né? Regra das paroxítonas não são acentuadas, então, ou seja, ao contrário de acentuar as oxítonas em ais ou em ens, nas paroxítonas a gente não vai acentuar. Então, a gente não vai acentuar palavras terminadas com a, as, e, ens, o, os. Então, a plateia não tem acento, debilóide não tem, enjoo não tem, nuvem não tem. Segunda regra, não são acentuadas as paroxítonas se tem ditongo aberto. Então, paroxítona com ditongo aberto não é acentuada. Heróico, assembleia, androide, colmeia. Acentua essas palavras paroxítonas terminadas em ditongo crescente ou decrescente, seguido ou não de S. Então, se eu tenho ditongo crescente ou decrescente, é acentuado. Ó, fácil, fácil. Hífen, cadáver, bíceps, lápis, árvore. Paroxítona, aquelas cuja sílaba tônica é a antepenúltima. Então, ou seja, se eu separo em três, ela é a primeira, tá? Vésperas, máximo, parábola. Aqui no caso, como eu tenho quatro, ela vai aparecer aqui. Íntimo, ela apareceu aqui. Lâmina também. Então, não tenho regra para as paroxítonas, porque todas elas são acentuadas. E- Desculpa, proparoxítona. Todas as proparoxítonas são acentuadas, ok? Alguma dúvida até aqui, gente? Não, por enquanto não. Não, só relembrando. Ok. Então, aqui, no caso, né, as demais palavras são acentuadas. A gente tem fácil, hífen, órgão, cadáver, álbum, bíceps. E a regra 3, que aqui não está determinado o que fala da regra 3 em si. Mas descendo aqui, nós temos a classificação quanto ao número de sílabas. Então, se a gente tem uma sílaba, ela é monossílaba, duas de sílaba, três trissílaba, quatro polissílaba. Então, a monossílaba é uma sílaba só, como pé, pés, ré, vez, trem, mãe, pai. De sílaba, duas, café, transpor, ai, até. Trissílaba, abdômen, seringa, ideia. Polissílaba, quatro ou mais. Inflamação, otorrinolaringologista, anestesia. Divisão silábica agora, né? Na divisão silábica, a gente tem que tomar cuidado, que a gente não pode separar ditongo e tritongo. Porque ditongo, encontro de uma vogal com uma semivogal. A gente não separa. Tritongo, a mesma coisa. Vogal, semivogal, vogal. A gente não pode
Vogal, vogal, semivogal. A gente não pode separar. Então, ó, foi, não se separa. Guai também não se separa. Eles vão ficar dentro de uma mesma sílaba. Bom? Não vamos separar também palavras que têm encontros consonantais. O que são encontros consonantais? São aqueles que eu tenho duas consoantes numa mesma sílaba. Eu também não posso separar. Tipo, pneumonia, claridade, fica clá, né? Claridade. Abraçadeira, fica junto. Não posso separar os dígrafos CH, LH, NH. Um chave, baralho, também fica numa mesma sílaba. Se eu tiver hiato, Se eu tiver hiato, como aqui no caso de juízes, raiz, eu tenho que separar. Então, juízes, raiz. Separo esses hiatos. Agora, eu posso separar os dígrafos RR, SS, SC, SCH, XC e XS. Esses eu posso separar, como ferro, exceto, assinei, abscesso. Ok? Alguma pergunta? Não. Então, agora vocês podem fazer a tarefa. Vocês podem fazer número um, número 2, número 3, ok? Podem fazer qualquer dúvida, vocês me perguntam. Vocês têm a apostila? Não. Não. Não? Bom, eu não. Não. Entendi. Vou deixar aqui o. Vocês podem fazer no caderno, não tem problema. Não precisa me enviar depois, tá? Faz aí e a gente corrige, ok? Um e dois, assim que terminar dois, só me avisar que eu passo para três, ok? Ok. Ok. Vou pegar. Então vamos corrigir aqui, ó. Assinale a alternativa em que todos os vocábulos são acentuados por serem oxítonos. Lembrando que paráfraoxítona, a gente já falou, é a última sílaba mais forte, né? Então a gente tem algumas aqui que não são oxítonas, olha lá. Como amável. No caso aqui, cai, aí, né? Nós temos aqui Uhum. algumas palavras. O lápis. Lápis não é oxítona, a gente já. Letra C Uhum. e letra C e letra D a gente já tira, tá? Vamos, a Tá. gente fica então entre a letra D e a Hum. letra E. Então a gente tem aqui, ó, parabéns, terminado com S. É, Vem, terminado com EM. Hífen também, a gente já tira. Letra B, hífen também não é oxítono, a gente já tira também. Então fica entre A e a E. Cai, a gente falou aí, ima, a, IP, abricó. Lembra, voltando à regra, a gente fala aqui, né, que a regra fala que a gente tem que acentuar as óxitos terminados em E ou ens e ens. Essa é a regra. Então, o ai aqui, ai, não terminou em E. Aí também não Nem termina eu. em E. Então, as Hum. únicas que vão ser terminadas realmente em O e E é a letra A, ó. Tá. Paletó, avó, pajé, café e giló.
Então, a certa aqui é a letra A, ok? Conseguiram entender por quê? Sim, acertei essa. Ok. Sim. A número 2. Indique a alternativa em que nenhuma palavra é acentuada graficamente. Nenhuma. A gente sabe que lápis é acentuado, que lá O nós temos tênis, tênis, vírgula. açúcar, então a gente já pula esses aí. Qual pode Uhum. ser acentuado? A A B? letra B. Letra B. Ruim não é acentuado, sozinho também não. Uhum. Sozinho. Aquele traiu. Então a gente não tem acento nessas palavras, ok? Letra B. Ok. Número 3. Todas as palavras obedecem à mesma regra, exceto. Então a gente tem já, nós, pés e a. Nós temos aqui como monossílabos, ok? Dói. Presta atenção no dói, porque a gente tem. Olha a palavra dói. A gente tem uma Duas vogais. ditongo. Uhum. Então presta atenção, porque a gente tem uma vogal com uma semivogal. A gente tem uma vogal, uma semivogal. Dói, ok? Então a gente tem um ditongo, que nós vamos estudar mais Só agora ela. outros vocálicos. Então é por isso que ele é acentuado. Porque como a gente tem um ditongo e o ditongo é crescente, ou seja, dói, aumenta o som, dói. Então ele deve ser acentuado. Então por isso que a letra D é diferente. Então, vocês vão marcar a letra D, ok? É a diferente ali. Os outros já são monossílabos, ok? Tá, ok. Ok. Vamos agora falar sobre encontros vocálicos, são encontros de vogais. Agora a gente vai começar a falar. Então, quando a gente tem duas vogais, uma vogal, uma semivogal, numa mesma palavra, a gente tem o som separado, tá? Então, a gente tem esses encontros vocálicos, que são vogais que são faladas dentro de uma mesma sílaba, tá? A vogal é A, E, O. São as vogais. Semivogal é I, U, tá bom? Então, nós temos lá o ditom. O que é o ditom? É o encontro de uma vogal com uma semivogal. Então, a gente tem encontro de A com I. Vogal, semivogal, pai. Peixe, azeite, água, I. Ok? Hiato. Então, ditongo, vogal, semivogal na mesma sílaba. Hiato, duas vogais. Então, ó, A e I, porém elas são separadas por sílabas. Então, ela sempre vai ficar sozinha, ok? Então, ó, país, saúde, poeta, veículo. Então, eu tenho essa separação no som do I, ó, veículo. Então, nesse caso, ele é um hiato. Conseguiram entender por quê? Porque o som dele eles vão ficar separados. Diferente de eu falar pai, pai, ficou junto, ó. Agora, se eu falar saúde, separou, pronunciou, sílaba separada é hiato, não é ditongo. Agora, se eu falar tritongo, semivogal, vogal, semivogal. Então, tem U, A, I, U, A, I, U, A, M, U, A, O, tio. Então, Uruguai, Iguai, Saguão. Esses são os hiatos, os tritongos. Exceções do hiato. Hiatos com vogais repetidas não são acentuados. Sara. Se eu tenho dois As, sem acento. Vou, dois Os, sem acento. Alguma dúvida? Não. Dúvidas? Não. Ok. Então, exercício. De novo. Já? Aham. Em quais das alternativas as palavras representam hiato, ditongo, tritongo? Vamos lá. 2. Essa ordem. Apenas uma das alternativas não apresenta sequência de tritongos. Identifique. Então, qual a gente não tem tritongo aí? Preste atenção, ok? Então, podem fazer um e a 2, ok? Tá bom. Ok. A um é na sequência hiato, ditongo e tritongo, né? Isso.
Subir mais um pouquinho. Um, dois. A segunda. A segunda já fez a primeira? Aham. Ok. Aham. Opa, caiu aqui. Tem mais, Rebeca? Não, só esses dois mesmo. Posso corrigir? Aham, pode. Hiato, ditongo, tritongo. Sabemos que o hiato ele fica separado, lembra? Então nós temos diáspora separa di com a, hiato. Saíram separa a com i, hiato. Caetano separar com e, hiato. Uruguai não se separa tritongo. Apareceu tritongo ali. Então letra D não é. Letra E, caderno. Caderno não tem o hiato aqui. Então não tem nenhum encontro aqui de vogais, ok? Então, letra E, letra D não é. Então, ficou entre letra A, B e C. Depois nós temos balões. Balões nós temos O e E numa mesma sílaba. Então, nós temos o O e o E. Se a gente tem o O e o E numa mesma sílaba, ele é ditongo, ok?
Ruim. Ruim. Separou. Mãe, também tudo junto. Então, eu vou ficar entre a C e a A. Ruim não é ruim, separou. Ruim é hiato. Então, separou. Então, ficou entre A e C. Saída é o hiato. Saída. Então, letra C não é. A única que sobrou aqui foi a letra A. Então, Paraguai, lembra que eu falei que palavras terminadas com semivogal, vogal, semivogal é tritongo? Então, a certa aqui é a letra A. Diáspora, separando-se de com A fica hiato. Balões, a gente não separa com E, então é de tongo. E tritongo vai ser encontro de semivogal, vogal, semivogal, como guai. Então vai ser letra A a resposta. Ok? Acertaram? Correto. Ok. Ok. Número 2, a gente tem que marcar a que não apareça a sequência de tritom. Então a gente tem, ó lá, Paraguai, iguais e quaisquer. Todos eles são tritongos. Tudo Taguão tritongo. também, Uruguai e Quão. Quaisquer, Averiguei, Enxagou. Todos são tritongos. O único que não é a letra B, Quão, sim. Alguém não é tritongo, é ditongo. Não. De. E Uhum. Quaratinguetá. Guaratinguetá Que também é também é ditongo. ditongo. Então, a letra B é tritongo, tritongo, ditongo e tritongo. Ok? Ditongo. Ok. Então, o número 2 é a certa. B. Ok? Gente, vai sair aí. Ok. Tem 1 minuto para acabar a reunião, é só voltar no mesmo link, tá bom? Pra gente fazer a segunda, a unidade 4. Tá Tá ok? joia.